Olá, triatletas! Hoje vamos falar de familiarização, ambientação, reconhecimento de percurso. Chame como você preferir, mas vamos saber o que é importante nesse processo aí. Para quem vai praticar o triatlon off-road, às vezes o pessoal gosta de correr o Xterra, tal. Eu mesmo gosto de participar de provas do Xterra. Não consigo ir na maioria porque são provas que sempre são longe da minha casa e tal. Eixo Rio, São Paulo e Minas a maior parte das provas. Mas eu gosto de ir todo ano para a prova de Ilhabela, que é no litoral norte de São Paulo. Percurso extremamente técnico, tá? Então quem chega lá a primeira vez, se não fizer um reconhecimento do percurso da bike, vai sofrer bastante, tá? Vai sofrer porque é muito técnico, é um percurso duro. Você tem pontos onde você precisa já conhecer o caminho que você vai fazer na trilha, tá? Você tem pontos que você, dependendo do jeito que você entra na trilha, você vai estar arriscado a cair se você não conhecer aquele ponto específico, né? E daí eu digo assim, não é decorar o percurso, mas pontos estratégicos que exigem um conhecimento maior, aí você vai estar passando com calma, você vai olhar, isso aqui eu tenho que cuidar, essa pedra eu tenho que entrar assim, aquela raiz, a raiz que está atravessada, né? Aquela raiz que você vai passar por ela na diagonal, é um tipo de raiz que é fácil para derrubar. Se você passa, né, a raiz está aqui, se você passa por ela na perpendicular, né, direto aqui, é mais tranquilo. Agora, se a raiz estiver assim, na diagonal, e você vai passar aqui nesse sentido, esse tipo de movimento aqui, ela pode derrubar. Porque às vezes você passa a roda dianteira, tá? Se você conseguiu passar a roda dianteira, beleza. E você pode pegar a roda traseira e escorregar em cima da raiz, e ela te jogar para o lado. Ou às vezes já na roda dianteira, você já escorrega e vai sair para o lado. Então pode te provocar um tombo e você se machucar, e pode se machucar sério. Às vezes você vai ter só esfolão, arranhão, tal, tudo bem, levanta e segue o jogo. Mas você pode se machucar seriamente se não tiver essa preocupação e acabar sofrendo uma queda ali. Então essas coisas que são importantes você estar cuidando. Uma outra coisa, por exemplo, em Ilhabela, né? Tem pontos em que as descidas são muito fortes, né? Então você chegar para fazer um reconhecimento, tem um ponto específico até em Ilhabela, a primeira vez que eu fui, aí eu estava fazendo reconhecimento com mais 2 amigos meus. E quando a gente chegou naquele ponto, que era uma descida muito íngreme, não era longa, mas era uma descida bem íngreme e tal, e com raízes, tá? A gente chegou ali, na primeira vez eu não desci montado na bicicleta. Eu desci andando para ver como que era e tal, para ver que condição que eu teria para poder descer naquele lugar. Nas outras vezes, claro, desci andando e tal, em prova também desci andando, mas se eu chego no meio da prova e não conheço, talvez eu desceria da bike para passar aquele percurso ali. Coisa que acontece com muita gente durante a prova. Tem gente que tem medo, tá? Nesse ponto até eu sou um pouco mais inconsequente, vamos falar assim, mas eu não tenho tanto medo de descer, né? De às vezes sofrer uma queda. E encaro e vou embora. Mas, se fosse na primeira vez que eu estivesse vendo aquele obstáculo, né? Aquela descida, no meio da prova, eu acho que eu não teria descido já de cara sem ver como que ia se comportar, né? Descer pelo menos andando para ver por onde que eu ia ser o melhor trecho para eu passar com a bike. Então, o reconhecimento acaba sendo muito importante por isso. Aí você vê esses pontos que são mais difíceis, né? Daí você pode, por exemplo, ali não era uma descida longa. Eu podia descer, subir, passar várias vezes para entender onde que era o melhor percurso para eu passar, né? E com isso, na hora da prova, eu não ter tanta preocupação. Você vai passar mais no automático, vai ser mais suave e mais tranquilo, tá? Então essas coisas é muito legal, principalmente no off-road, cara. O off-road é de suma importância. Às vezes a prova de asfalto você se vira, porque às vezes vai ter uma curva um pouco mais fechada, vai ter um ponto que tem um pouquinho de sujeira e tal. Mas no off-road não, o percurso inteiro vai ter obstáculo, vai ter uma raiz, vai ter uma pedra, vai ter uma curva fechada. Então quem gosta do off-road, é importante você fazer esse reconhecimento, tá, no ciclismo.